Bem, meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aí entrando já na transmissão, na casa de cada um dos senhores, agradecendo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos juntos mais uma vez, agora através desta live, onde eu pretendo fazer a nossa reunião de cooperadores, como sempre fazemos. Normalmente é primeiro sábado do mês, mas nós estamos fazendo hoje à tarde essa reunião para nós pontuarmos aqui alguma coisa e também trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero convidá-lo nesse instante para que juntos oremos ao Senhor, para que Deus abençoe a nossa reunião. Amém? Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de poder estar na Tua presença mais uma vez nesta tarde. Agradecemos a Ti, Senhor, porque as Tuas mãos continuam estendidas sobre as nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo amor, pelo cuidado que Tu tens tido para com cada um de nós. E aqui estamos reunidos com os Teus filhos, meu Senhor, cada um na sua casa, quando estamos aqui para falar contigo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença, Senhor. Aqui estamos, meu Pai amado, com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para receber tudo quanto tens preparado para cada um de nós. Tu conheces, meu Senhor, as nossas necessidades. Tu sabes, ó Pai querido, o quanto nós necessitamos de ouvir a Tua palavra. Quero agradecer a Ti pela salvação das nossas vidas, agradecer a Ti pelo batismo com o Espírito Santo, agradecer a Ti pela nossa chamada ministerial, Senhor, e acima de tudo agradecer a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Tu tens nos conservado, Senhor. Agradecer a Ti pela família que Tu tens nos dado. Agradecer a Ti, ó Pai, pelo cuidado que Tu tens tido para com cada um de nós. Aqui estamos, meu Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, pois só Tu és digno de ser exaltado. Tu tens, ó Pai amado, guardado as nossas vidas. Tu tens investido em cada um de nós, meu Senhor, através da salvação das nossas almas, através do batismo com o Espírito Santo, através da chamada ministerial. Cada um de nós, ó Pai amado, foi escolhido por Ti. E aqui estamos, meu Senhor, porque Tu tens nos amado. Aqui estamos para fazer a Tua vontade, Senhor. Perdoe as nossas falhas, perdoa-nos, ó Senhor, pois reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos o quanto temos sido falhos diante de Ti, Senhor, mas nós reconhecemos também, Senhor, que Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus bondoso, Tu és o Deus perdoador, Tu és o Deus que tem perdoado as nossas falhas e tem nos oferecido sempre mais uma oportunidade. Pai querido, nós queremos Te pedir, Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre cada um de nós. Abençoe, ó Pai amado, as nossas famílias. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, que todos aqueles que estamos agora sintonizados nesta live para, Senhor querido, ouvir a Tua palavra. Se conosco em tudo, Senhor, abençoe os trabalhos que aqui serão realizados. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que estamos aqui para dar início ao nosso culto de cooperadores, nossa reunião de obreiros, para meditarmos algo que Deus tem colocado no meu coração para nós essa tarde. E antes, porém, eu quero agradecer a todos que estão sintonizados aqui nessa live, e que esta live, os irmãos, fiquem à vontade para mandar aqui algum comentário, alguma sugestão. Talvez não possamos responder na hora, pois não sabem que o tempo da live é um tempo limitado, e então nós estaremos aqui preocupados em trazer algumas informações aos irmãos. Eu quero, primeiramente, como tenho feito, nós tivemos segunda-feira passada a reunião com os nossos dirigentes de congregações, e como tenho feito, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos do setor de Guarulhos, e agora esse agradecimento se estendendo aos nossos cooperadores, que estão sintonizados conosco também, os dirigentes de congregações e os cooperadores em geral. Agradecer porque os irmãos têm mantido o setor de Guarulhos em atividade. Glória a Deus. O setor 19 continua em atividade. Eu tenho dito que as igrejas, os templos estão fechados para as reuniões presenciais,
mas a igreja continua no seu dinamismo. Isso graças a cada dirigente de congregação, a cada cooperador, a cada diácono, presbítero. Os irmãos têm sido uma bênção para o setor. Olha, eu acredito que os irmãos que congregam no setor de Guarulhos, eles estão sendo bem alimentados, estão sendo bem cuidados, não é? Pelos nossos cooperadores, pela liderança da igreja em geral, aqui do setor de Guarulhos. Cada dirigente de congregação tem feito a sua parte em relação aos irmãos que congregam com o irmão, não é? Então nós temos sentido que o setor de Guarulhos está sendo muito bem atendido e eu louvo a Deus por isso, ok? Eu quero até fazer aqui uma sugestão, que aliás o pastor Gilberto me ligou hoje à tarde e me fazendo uma colocação que eu achei muito interessante até passar para os irmãos, não é? Que nós temos tido aqui os cultos de terça-feira à noite, que como é culto de doutrina nas congregações, que nós temos escalado cada terça-feira um dirigente de congregação para ensinar, e ele normalmente faz o culto lá na congregação que dirige. Na quarta-feira é o nosso culto de ensino, e na quarta-feira então é o culto oficial do setor, onde eu tenho procurado estar com os irmãos ou escalado alguém também para participar. E no domingo à noite nós temos tido o culto online, que é a partir das 18 horas, domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical. Enfim, todo o setor está sendo recebido as orientações necessárias. Mas eu queria fazer uma sugestão para os irmãos, como eu disse, essa conversa que eu tive com o pastor Gilberto Viana hoje à tarde, que os dirigentes de congregações podem, se quiserem, fazer uma live, assim como eu estou fazendo com os nossos irmãos, fazer uma live com os irmãos que congregam na sua congregação, para você não perder, não se distanciar deles. É evidente que os nossos irmãos são uma bênção, não vai ser o distanciamento físico que nos distanciará, espiritualmente ou fraternalmente, não é? Mas é interessante que se os irmãos puderem fazer a live fora desses cultos, terça, quarta e no domingo, os irmãos podem fazer a live de segunda, de quinta, de sábado, de sexta, não é? Uma live com os irmãos que congregam contigo na congregação, que ali uma conversa um pouquinho com eles, ora por eles, troca algumas ideias, né? E com certeza eles vão se sentir acolhidos mais ainda pelo seu dirigente da congregação. Então seria muito bom que os irmãos que puderem façam isso, e mesmo porque o irmão vai estar tendo contato com a congregação e algumas orientações que os irmãos receberem da direção da igreja poderão já transmitir para os irmãos que congregam também com vocês, tá ok? Então, a princípio, meus amados, ainda não podemos abrir o templo. Na reunião de dirigentes nós comentamos até um certo desejo que tínhamos de aos poucos, não é? Com autorização do prefeito, Guti, aos poucos nós irmos abrindo o templo para cultos presenciais, com limites, enfim, observando todas as orientações das autoridades da saúde, né? Mas, infelizmente, nessa semana, os casos em Guarulhos têm aumentado, né? Há uma preocupação do prefeito com relação ao que se chama de colapso da saúde, né? Onde não se tem mais leitos, principalmente em UTIs, que então, devido a isso, eu acho que é prudente que nós ainda mantenhamos aqui mais uma semana nos cultos online, não é? E mesmo porque quando abrirmos nós vamos ter restrições, vamos orientar para que somente os que sejam fora daquele grupo de risco, né, participar dos cultos. Então temos muitas orientações a serem dadas. Então, a princípio, vamos manter da maneira que está. Em qualquer novidade, nós falaremos com os dirigentes das congregações e eles falarão para os irmãos, ou no culto da quarta-feira, que nós passaremos uma orientação. Mas até quarta-feira nós vamos dar uma posição mais clara a respeito disso. Até lá, vamos manter assim ainda. Nós tivemos realmente no setor também muitos casos de Covid-19. Graças a Deus que não temos tido óbitos, no setor não, mas parentes e irmãos do setor têm chegado a óbito, então isso preocupa também os nossos irmãos do setor. Então, realmente há de ter assim, hoje pelo menos temos de ter muita cautela. Meus amados, eu quero confessar aos irmãos que estou com muita saudade de vocês todos, dos cooperadores, da igreja em geral.
daquele convívio que nós temos tido nas reuniões de cooperadores, nos cultos da quarta-feira e também nos cultos de tranquilidade. A gente sempre tem uma reunião muito fraternal e a gente sente falta disso, sente falta de estar junto com os irmãos, aquelas reuniões presenciais que nós sentimos muita falta do abraço, do aconchego dos irmãos, né? Então, aquela nossa reunião de obreiros faz muita falta para nós. Primeiro que eu sempre tenho dito das nossas reuniões que o nosso culto de sábado à tarde, primeiro sábado do mês, que é na verdade uma confraternização de obreiros, né? Ali os obreiros de todo o setor se reúnem, se veem e conversamos, colocamos algumas ideias em dia. Enfim, é uma reunião muito boa, uma reunião muito fraternal. Nós sentimos falta desse convívio, dessa reunião fraternal. Nós sentimos falta do abraço dos irmãos, a saudade é muito grande. Realmente confesso aos irmãos que tem dias que a gente fica até meio, como diz lá no Nordeste, meio jururu, né? Porque estamos distantes dos irmãos, e a gente sente falta também da palavra que sempre é ministrada nas nossas reuniões. Sempre temos ouvido palavra, os nossos irmãos do setor sempre têm uma palavra para nos trazer também. Então a gente sente falta. O culto de ceia, o nosso culto de ceia em tranquilidade, meus amados, é uma coisa linda, maravilhosa. Deus tem nos presenteado com reuniões abençoadas, com reuniões maravilhosas, muito espirituais, não é? E a gente sente muita presença de Deus nos nossos cultos de ceia, que naturalmente isso tudo também aumenta mais ainda a saudade. Eu reunido com o irmão, você com a sua família, com os seus irmãos, com os seus amigos, todos reunidos, certamente na presença de Deus, que a gente sempre tem as reuniões sempre muito abençoadas. Então realmente a gente sente falta disso aí, não é? Mas enfim, estamos orando a Deus para que o Senhor Deus faça passar rapidamente nesse momento, orando a Deus para que o Senhor dê aos estudiosos, aos cientistas aí uma saída, né? A gente tem ouvido muita coisa que está sendo descoberta aqui ou acolá, mas quando isso for realmente descoberto, eu comentei com a minha esposa esses dias que Deus, aliás, eu estava orando com o irmão e Deus me fez sentir, meus amados, que do Senhor, que virá aí um remédio que vai nos deixar imunes a este coronavírus. Então eu creio que logo vamos ter um remédio aí, que vamos tomar esse remédio, que podemos voltar às nossas atividades presenciais sem nenhum problema, né? Então continuemos orando, porque estudos estão sendo feitos por aí, e o nosso desejo é que isso passe. E vai passar logo, em nome do Senhor Jesus, isso vai passar. E a igreja, eu acho muito lindo o que o Senhor Jesus tem feito. Ontem eu vi um comentário numa live que estávamos participando, em que o irmão disse que talvez o inimigo pensasse que com essa pandemia a igreja fosse ser derrotada, a igreja fosse ser fechada, mas ele se enganou. Os templos estão fechados, mas a igreja está em plena atividade. A igreja permanece ativa. Os crentes, eu acredito que os crentes estão orando mais, estão buscando mais a presença de Deus. Temos tido muitas reconciliações, irmãos que estavam afastados querendo voltar à comunhão da igreja o mais rapidamente possível. Enfim, a gente tem visto que a igreja está se fortalecendo. E eu disse aqui numa entrevista que a igreja está se fortalecendo pelo fato de que os membros da igreja, aqueles que estão acostumados a ir à igreja, esses estão com muitas saudades dos cultos presenciais. Aqueles irmãos que estavam mais acomodados, tinha domingo, ou algum dia que ele achava que podia ficar em casa, vou deixar para o próximo domingo, esse aí está desejoso que o culto volte logo, não é? E aquele que estava afastado dos caminhos do Senhor, ele está ansioso para voltar logo à igreja, para cultuar o Senhor. Então, de qualquer maneira, todos nós estamos ansiosos, estamos esperando, estamos desejando que volte logo com as aberturas dos templos. E aí, meus amados, nós vamos ter, eu acredito que uma presença maciça dos irmãos, aqueles que estavam acomodados em casa vão ficar acomodados em casa, né? E mesmo porque, meus amados, olha como Deus tem sido maravilhoso para com a igreja, né? Nos cultos que nós nos reunimos, nós temos à disposição orquestras ou bandas, corais, conjuntos vocais, enfim, grupos de louvor, mensagens, tudo ao vivo ali à nossa disposição.
E nós temos o trabalho somente de ir à igreja e ouvir tudo isso, né? E participar, que glorificar o nome do Senhor. E mesmo assim alguns não iam, mas agora sabem que o quanta falta está fazendo essa reunião, né? Meus amados, eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. Vamos fazer uma meditação com os irmãos. E eu quero convidá-los para que abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, um assunto que eventualmente ele tem comentado, mas eu acho que é bem pertinente para nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo 2. Eu espero você abrir aí a sua Bíblia. E o versículo de número 15, né? É um versículo que nós bem conhecemos e temos tratado eventualmente com ele. Então vamos ler, 2 Timóteo 2 e 15, que assim está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Nós vamos, meus amados, fazer mais uma oração, e eu quero nesta oração orar pelos nossos irmãos que estão contaminados com o coronavírus. Nós temos vários irmãos que estão, alguns irmãos que estão hospitalizados, nós temos vários irmãos que estão infectados, mas estão em casa por orientação médica, estão isolados dentro de casa, né? Orar pela paz da família, porque todo esse tempo dentro de casa causa algumas preocupações, alguns estresses do marido, da mulher, do filho, do jovem, do adolescente que perdeu aquele convívio com seus coleguinhas, do jovem que está perdendo seu emprego, não pode ir à faculdade, não pode ir ao colégio, que está perdendo o seu tempo, não sabe como vai recuperar tudo isso daí, isso deixa muito ansioso. Dos casais que é possível que às vezes ficam estressados devido à preocupação que ambos têm, não é? Então, enfim, a nossa casa, o nosso lar precisa de oração para que Deus mantenha a paz em nosso lar. Então eu vou orar pelos nossos lares, eu vou orar pelos nossos irmãos que estão infectados, orar para que o Senhor Deus guarde os demais, para que outros não fiquem infectados por essa doença, e orar pelo nosso Brasil, orar pelo povo em geral, para que todos sejam curados e preservados, e acima de tudo, para que o Senhor Deus providencie um vento forte, né? Aquele vento que abriu o Mar Vermelho, que possa levar para longe, né? Tirar da terra esse coronavírus, que nós possamos voltar às nossas atividades normais, ok? Então feche os olhos comigo e vamos juntos orar e clamar ao Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesse instante. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo que está aqui. Aleluia. Alegrando o meu coração. Também está aí alegrando o teu coração. O Espírito Santo está conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus nesse instante. Eu sinto a presença do Espírito Santo. E se Ele está presente, Ele vai nos ajudar nesta oração. Se Ele está presente, Ele vai levar essa oração diante do Senhor. E nós com certeza estaremos sendo confortados pelo Espírito Santo. Oremos então, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Tu és o Deus dos céus e tu és o Deus da terra. Tu és o Deus criador de todas as coisas. É por causa disso que encontramos a tua palavra lá no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Ao Senhor Deus toda a honra, toda a glória e todo o poder, pois com a sua palavra tem criado todas as coisas. Então, Senhor, tu criastes todas as coisas, os céus, a terra, o universo, os sistemas solares que existem, tudo foi criação tua, Senhor. Tu criastes os homens, tu criastes o homem, tu criastes os animais, tu criastes, meu Senhor, os peixes, tudo é criação tua, Senhor. Tu criaste também os seres angelicais. Enfim, ó Pai, tu és Deus dos céus e tu és o Deus da terra. E é por isso que nós glorificamos a ti, porque reconhecemos a tua divindade, reconhecemos que tu és o Criador, reconhecemos que tu és o único Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. É o Deus que está aqui comigo na minha casa. É o Deus que está com os teus filhos também, cada um na sua casa. Tu estás presente ali, Senhor. Eu sei que da mesma maneira, ó Pai,
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei, Senhor, que da mesma maneira que eu estou sentindo a tua presença aqui, os teus filhos estão sentindo a tua presença também em suas casas, meu Deus. Assim como eu estou glorificando ao teu nome aqui, os teus filhos estão glorificando ao teu nome em suas casas também, Senhor. E os nossos louvores, adoração, têm sido direcionados a ti, estão chegando dos céus, ó Pai. E tu tens alegrado os nossos corações. E então, Senhor, receba o nosso louvor e adoração, pois só tu és digno disso, porque só tu és Deus, o único Deus. Agradecemos, meu Pai querido, por tudo que tu tens feito, e agora queremos te pedir uma bênção especial, Senhor, pelos teus filhos que estão infectados pelo coronavírus. Oh, meu Pai amado, vem guardar a cada um deles, aqueles que estão hospitalizados, quem sabe alguns estados mais preocupantes, Senhor, que na UTI, venha visitá-los, na saúde, recuperando os seus pulmões, recuperando, Senhor, o seu sangue, a circulação de seu sangue, vem recuperar os teus filhos, ó Pai querido, o nosso irmão Paulo César que está hospitalizado ainda naquela UTI, Senhor, tu podes, Senhor querido, trazê-lo de volta, ó Pai. Abençoe também aqueles que estão isolados em suas casas, que foram também, Senhor, identificados com o coronavírus, mas que não estão tão graves, Senhor, que eu quero te pedir que permaneça assim, Senhor, que logo eles sejam sarados, meu Deus. Abençoe a todo o povo em geral, Senhor. Abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa nação, Senhor. Abençoe o Senhor Presidente da República. Abençoe, Senhor querido, as casas de leis do nosso país, a Câmara Federal, Senhor. Abençoe a Assembleia Legislativa, o Senado, a Câmara Estadual, Senhor querido. Abençoe os nossos governantes, meu Senhor. Tira, Senhor querido, o espírito de contenda que está acontecendo em todo o Brasil, ó Pai amado, dá prudência a eles e que eles possam ter uma só preocupação de governarem bem o nosso país num momento tão difícil, Senhor. Tu podes, ó Pai amado, preservar o nosso país da fome, tu podes preservar o nosso país, Senhor querido, de um colapso econômico, tu podes preservar o nosso país, Senhor querido, que de grave pode acontecer, Senhor. Nós confiamos as suas providências, meu Deus. Tu és o Deus, ó Pai amado, que tem sustentado a cada um de nós. Tu és o Senhor Deus, Senhor, que tem guardado as nossas famílias. Então eu te peço, ó Pai, abençoe o nosso país, abençoe o povo brasileiro, abençoe a nossa nação, Senhor, que não permita, Senhor querido, que a igreja venha sofrer perseguições, ó Pai querido, por aqueles radicais. Mas eu te peço, ó Pai amado, continue dando liberdade para que o nosso povo, a nossa igreja, continue tendo liberdade para glorificar e exaltar o teu nome. Te pedimos agora pelas famílias, meu Senhor. Abençoe os lares, oh meu Pai querido, não permita, Senhor querido, que o inimigo venha implantar contenda nos lares desses dias, mas que a tua paz reine aqui em nosso meio, que a tua paz venha reinar nos lares dos teus filhos, meu Senhor. Traz a calma, Senhor querido, tira o estresse, Senhor, nos relacionamentos, abençoe o relacionamento entre marido e mulher, abençoe o relacionamento entre os filhos, meu Senhor, entre pais e filhos, filhos e pais, abençoe, Senhor querido, muitas vezes há um estresse devido à situação, ó Pai, mas venha trazer a calma necessária, tira toda a ansiedade, Senhor querido, as preocupações exageradas, abençoe os nossos jovens, abençoe os nossos adolescentes, as nossas crianças, oh meu Pai querido, traz a calma para o teu povo, que as nossas casas, que os nossos lares possam desfrutar de muita paz, oh Senhor. Assim aconteceu no Egito, ó Pai querido, que naquela noite em que os primogênitos egípcios pereceram, havia agonia, lágrima, choro, tristeza, fora da casa dos hebreus, mas na casa deles havia paz, porque tu implantastes a paz ali através do sangue do Cordeiro. E aqui te pedimos, meu Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, que através do sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo nosso Senhor, a nossa casa esteja protegida, Senhor. Pode estar acontecendo, infelizmente, um pecado lá fora, os problemas lá fora, mas que a nossa casa seja preservada, Senhor, através da presença do teu Espírito Santo e da marca do sangue do Cordeiro em nossas casas, meu Senhor, para que o inimigo não encontre espaço em nossa casa, que abençoe os nossos lares. Portanto, eu te peço, ó Pai amado, conserve, Senhor, preserve o emprego dos teus filhos. Se alguém perdeu o emprego, Senhor, abra a porta de outro emprego, Senhor.
Não permita que falte o pão sobre a mesa dos teus filhos, mas que em todo o tempo, Senhor, tu possas trazer sustento para todos nós. Pai querido, eu te peço também, Senhor, temos lido aqui a tua palavra, que vamos trazer uma meditação a respeito dessa leitura, Senhor. Mais uma vez eu te peço, fala conosco, ó Pai querido, fala aos nossos corações, Senhor querido. Mais uma vez eu te peço, humildemente eu te peço, usa-me nas tuas mãos, Pai querido, para que eu possa fazer o melhor para ti e para a tua igreja, Senhor, segundo a orientação do teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que eu fale a mais ou a menos daquilo que tu tens colocado no meu coração, mas que eu seja fiel à palavra que tu tens para todos nós esta tarde. Receba, Deus, a nossa oração. Abençoe a cada filho teu que está sintonizado nesta live, Senhor. Abençoe os seus familiares, abençoe a tua igreja, Senhor. Receba, Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso, meus amados, sentir que a presença de Deus nessa tarde entre nós. Aleluia. Glória a Jesus. E o bom é que nós temos liberdade para glorificar ao Senhor. Que aqui na minha casa eu tenho liberdade para glorificar a Deus, e você na sua casa também tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Aliás, nós temos dito isso sempre nos nossos cultos, que o mesmo crente glorifica a Deus na igreja, o crente glorifica a Deus também na sua casa, não é isso? Glória a Deus. Meus amados, vamos trazer aqui uma meditação, mesmo porque o nosso tempo é limitado, né? Nós só temos até às 17 horas para estar com os irmãos. Nós lemos o versículo que está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo. Estarei pontuando alguns pensamentos a respeito do versículo lido, mas antes gostaria de fazer algumas considerações a respeito das preocupações que o apóstolo Paulo demonstra ter nas cartas em que escreve. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, tanto dirigidas a cooperadores, como dirigidas para igrejas, o apóstolo Paulo demonstra uma preocupação, várias preocupações. Entre elas, ele é sempre muito firme e muito exigente a respeito da conduta e do comportamento daqueles que aceitam ao Senhor Jesus. Então Paulo se preocupa em mostrar que o velho homem morreu quando alguém aceita Jesus como Salvador. Então o apóstolo Paulo faz questão de, nas suas cartas, mostrar para aqueles que estarão lendo as suas cartas, que há de ter uma mudança de vida quando se aceita a Jesus como Salvador. Tem de mudar, não é? Chama atenção a respeito da mudança que o Evangelho produz na vida do homem. E então essa mudança, ela tem que ser vista, essa mudança tem que ser sentida. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupa dessas cartas e que essas mudanças sejam verificadas, né, sejam observadas por aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então ele chama atenção a respeito da mudança que o Evangelho produz na vida do homem. Que mudanças são essas? Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de propósitos, mudança de prioridades. São mudanças perceptíveis. Quando você olha para alguém que aceitou Jesus, você vê a mudança que aconteceu em sua vida. O seu comportamento muda, ele tem um comportamento diferente, não é? Que ele tem, o seu caráter muda, ele muda a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, de viver, que ele muda os seus propósitos, né? As suas prioridades. Antes ele tinha prioridades, quem sabe, sociais, não é? Esportivas, de lazer, enfim. Mas a partir do momento em que ele aceita Jesus, ele passa a ter uma mudança de vida. O Evangelho produz uma mudança de vida naqueles que aceitam Jesus como Salvador. E são mudanças perceptíveis. O apóstolo Paulo ensina com amor. Nós vimos o apóstolo Paulo sempre muito amoroso com a igreja. Ele ensina com amor, buscando o aperfeiçoamento, principalmente daqueles que servem na igreja. Que com certeza que é o nosso caso. Aqueles que estão cooperando na igreja, aqueles que exercem cargos ou funções na igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, ele busca através das suas cartas, da sua palavra, ele busca o aperfeiçoamento desses irmãos,
onde nós destacamos os pontos acima como referência, né, que é no comportamento, no caráter, dos propósitos, das prioridades. Então os obreiros do Senhor, eles têm de passar por essa mudança. Aqueles que estão servindo ao Senhor, eles passam por essas mudanças de vida. E o apóstolo Paulo, que então chama a atenção para que essas mudanças sejam perceptivas na vida daqueles que servem ao Senhor. O versículo lido nos direciona exclusivamente para os escolhidos por Deus, para os cooperadores, aqueles que servem na igreja, aqueles que servem na obra do Senhor. Sem dúvida que há uma cobrança maior que a dos que exercem funções específicas na igreja de Deus. Há sempre a cobrança maior para nós, para mim, meu amado, para mim, para você, nós que somos pastores, nós que somos dirigentes de congregações, auxiliares de trabalho, professor da escola bíblica dominical, regente de coral, líder de mocidade, líder de adolescentes, enfim, aqueles que exercem funções na igreja do Senhor, a esses há uma exigência maior no seu comportamento. Por quê? Porque nós somos referência na igreja. Nós somos referência da igreja, eu e você somos referência da igreja. Então, nós somos aqueles, e o apóstolo Paulo nos orienta, para que nós ensinemos e vivamos aquilo que ensinamos. Então, todos os ensinamentos que eu trouxer para a igreja, eu devo viver aquilo. Eu devo pregar, eu devo ensinar aquilo que eu vivo, não é? Então, é por isso que há uma exigência maior da nossa parte, porque algumas falhas, pode se ver algum irmão para cá, outro ali, mas a igreja espera que nós não falhemos. Que a igreja espera, muita gente pensa que nós, obreiros, pastores, dirigentes de igrejas, presbíteros, ensinadores, enfim, que nós somos super-homens, não é? Que a fraqueza não nos abate, que o desânimo não chega a nós, que as preocupações não vêm, não. Tudo isso, nós passamos por tudo isso, pela tristeza muitas vezes, pelas preocupações, pelo desânimo, mas o Espírito Santo que está em nós tem renovado as nossas forças. O Espírito Santo que está em nós tem renovado a nossa esperança. O Espírito Santo que está em nós tem renovado as nossas perspectivas, principalmente no que se refere ao trabalho da igreja. Então, meu amado, eu e você somos referência para a igreja. Então, se o apóstolo Paulo exige um comportamento íntegro na vida daqueles que aceitam a Jesus e que servem ao Senhor Jesus, muito mais que na vida daqueles que orientam e pastoreiam a esses que servem ao Senhor. Então, nós pastoreamos igreja, nós conduzimos igreja, cada um na sua função. Então, para nós, a exigência é que é muito maior, não é? Então, nós somos esses de que a igreja espera uma integridade na vida espiritual, para depois ser observado também que na vida ministerial, na cooperação da igreja. Então nós podemos extrair desse versículo que nós lemos 3 temas que, se observados pelo escolhido, 3 temas que eu vou destacar para os irmãos no texto que nós lemos, que se forem observados por nós esses 3 temas, com certeza nos fará corresponder à expectativa daquele que nos escolheu. Então eu vou repetir, eu vou destacar aqui 3 temas, que se nesses 3 temas forem observados na vida dos que forem escolhidos, com certeza nos fará com que correspondamos com aquele que nos escolheu, ou seja, o Senhor Jesus, que espera de nós que correspondamos a Ele naquilo pela qual Ele nos chamou, para aquilo que Ele nos chamou, para o seu trabalho na igreja. Então, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e tudo que fazemos para Deus, fazemos para a igreja do Senhor. Então, se nós estivermos observando esses extremos que eu vou destacar aqui, com certeza estaremos correspondendo com a nossa chamada, com a nossa escolha. Jesus nos escolheu e espera que nós correspondamos com essa escolha. Aleluia! Ele abriu mão de alguns em nosso favor. Ele nos escolheu. Então, que a escolha do Senhor Jesus fará com que nós trabalhemos para corresponder com aquilo que Ele espera de cada um de nós. E eu quero dizer a você, que é o escolhido do Senhor Jesus. Jesus te escolheu. E se Jesus te escolheu, meu amado, Ele garante a tua escolha.
Não tem luta, desafio, problema, perseguição, calúnia que vai poder te tirar, não é? Apagar o teu nome no livro da escolha que Jesus colocou lá, que não tem. Jesus te escolheu, e o próprio Jesus diz, que está registrado lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e versículo 16. Jesus deixa registrado aos seus discípulos que, na verdade, alcança a nós também. Quando Jesus disse, você conhece muito bem, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Portanto, todos fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Aleluia! É possível que você esteja pensando que nós somos escolhidos pelo Senhor. Alguém nos observou, alguém investiu em nós, mas o Senhor Jesus foi quem nos escolheu. Alguém me indicou para o ministério, não é? Eu não cheguei lá me oferecendo. Alguém me indicou para o presbiterato, alguém me indicou para o ministério da igreja, assim como você foi indicado para o diaconato, o presbiterato, para o ministério da igreja, você foi indicado, né? Mas você foi indicado por alguém, mas foi escolhido pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Por que você foi indicado? Porque viu em você as prerrogativas para servir na igreja do Senhor. Viu em você qualidades, viu em você um comportamento que te qualificaram para que você pudesse ser destaque e nesse destaque ser indicado para servir na igreja do Senhor. Mas antes que esse destaque fosse observado na sua vida, antes que você fosse indicado, você já era escolhido. Aleluia! Antes que o teu dirigente de congregação tenha te indicado para o presbiterato, ou para o diaconato, ou mesmo para servir em algum cargo de liderança da igreja, antes que ele te indicasse, antes que ele te convidasse, você já foi escolhido pelo Senhor. Jesus, ouça bem, meu amado, Jesus sempre chega na frente, Jesus sempre chega primeiro, Jesus sempre chega de uma maneira pessoal para nós. Aleluia! Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você também. Você vai convidar o irmão para algum trabalho, vai para assumir algum trabalho na igreja, aquele irmão diz, olha, Jesus já tinha falado comigo sobre isso. Quantas vezes nós vamos fazer alguma mudança de direção, de igreja, ou de cargos na própria congregação, e você vai conversar com alguém, que aquela pessoa diz, olha, Jesus já havia falado isso comigo. Então, meu amado, Jesus sempre chega na frente. Tá? O ministério que você faz parte, o presbiterato que você recebeu, que você não deve a homem nenhum. Foi Jesus quem te escolheu, e somente a Ele toda honra, toda glória, e todo louvor e toda gratidão. Aleluia! Gratidão a Ele, por Ele ter nos escolhido sem termos sido merecedores. Eu não mereço a maneira que Jesus me trata, você não merece a maneira que Jesus te trata, não é? Mas é a misericórdia do Senhor que faz com que Ele nos alcance e que nós desfrutemos das suas bênçãos, que daquilo que Ele tem confiado a cada um de nós. E então, meu amado irmão, você foi escolhido pelo Senhor. E Jesus, ouça bem nesta tarde que eu vou te dizer, que não importa o que você está passando, você pode estar preocupado com muitas coisas aí, mas não se preocupe com o seu ministério, porque o Senhor Jesus te escolheu e não abre mão de você. Aleluia! Jesus não abre mão de você. Então, se abateu um desânimo aí, você busca a Deus e Ele vai confirmar que a sua chamada foi Ele quem te escolheu, né? Então, como eu disse, que temas podemos então observar no versículo que nós lemos? E tomo como base para essa meditação. Que temas poderemos destacar então? Vamos novamente ler o versículo? Diz assim, procura que apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos destacar aqui os 3 temas que eu encontrei dentro desse versículo. Primeiro tema, obreiro aprovado por Deus. Amém? Se você tiver a caneta, anote aí. Obreiro aprovado por Deus. Segundo tema, obreiro de vida íntegra. Quando ele diz obreiro que não tem de que se envergonhar, ele está falando de obreiro de vida íntegra. Eu posso pregar na rua onde eu moro, que eu posso pregar na congregação onde eu congrego,
que nada vai me envergonhar, a minha vida é íntegra, e eu posso pregar a palavra de Deus com integridade, que então, obreiro de vida íntegra. É o segundo tema. Terceiro tema, obreiro, isso aqui é muito interessante, obreiro que aplica com sabedoria o que recebeu do Senhor. E quando nós falamos aplicar com sabedoria o que recebeu do Senhor, estamos, diria assim, particularizando os pregadores, os ensinadores, os profetas, os líderes, enfim, aqueles que com a sua palavra alimenta aqueles que estão servindo ao Senhor. E então, você que dirige congregação, você que é líder de mocidade, a senhora, minha irmã, que é líder do círculo de oração, regente do círculo de oração, não é? Então, nós que estamos conduzindo o grupo que está sob nossos cuidados, sob a nossa responsabilidade, então devemos saber aplicar bem aquilo que recebemos do Senhor. Um exemplo, só para não falar isso com mais detalhes, mas só um exemplo. Como aplicar bem que aquilo que recebeu do Senhor, aplicar com sabedoria. Por exemplo, você recebe uma mensagem profética e Deus entrega a mensagem para o irmão fulano ou irmã fulana. Você deve procurar o irmão fulano ou irmã fulana para entregar uma mensagem que recebeu do Senhor. Então, muitas vezes, não é para falar para a igreja aquilo que é para uma pessoa. Então, é aplicar com sabedoria aquilo que recebeu do Senhor. E a Bíblia diz que o espírito profeta está sujeito, o profeta está sujeito ao espírito profeta. Então, ou seja, aquilo que você recebeu do Senhor, aplicar com sabedoria. Não é? Então, há de ter o cuidado, já aconteceu comigo, de no culto de ceia, uma pessoa não foi em Tranquilidade, não foi em Guarulhos isso, não foi em nenhuma das nossas congregações, uma pessoa na hora da ceia disse, olha, Deus me entregou algo para eu falar na igreja. E o culto estava uma bênção, estava um poder de Deus, estava assim, uma coisa do céu. E eu então confiei naquela pessoa, e hoje eu procuro saber o que foi que Deus entregou para entregar para a igreja, para saber, não é? E aquela pessoa então chamou 3 pessoas, 3 irmãos e irmãs, olha, fulano, ciclano, vem aqui para pedir perdão porque senão vão morrer, e entregou uma mensagem aquela pesada, que, meus amados, acabou com o nosso culto de ceia. Foi um balde gelado aqui em cima da fervura, porque aquelas pessoas foram expostas, e aquelas pessoas passaram vergonha. Depois eu chamei aquela pessoa que entregou aquela mensagem e disse, irmão, eu não duvido de que Deus entregou essa mensagem para você falar para eles, mas é para você ir pessoalmente a eles e falar isso. Não falar diante da igreja, pois ele terminou expondo aquelas pessoas. Então, aplicar com a sabedoria, quer saber quando entregar a mensagem, a maneira de ser entregue a mensagem e para quem entregar a mensagem. Não é? Então, é muito interessante. Eu quero contar um exemplo para vocês. O nosso presidente já contou algumas vezes, que nós já ouvimos lá no Belém, ele estava pensando em fazer, um tempo atrás, uma pequena mudança nos estatutos da igreja. E ele não gosta de mexer em estatuto da igreja. E ele queria fazer aquela mudança que no domingo de ceia, o culto estava um poder de Deus, uma manifestação do Espírito Santo. Uma irmã foi lá na frente, atravessou o templo todo, foi lá no púlpito, parou embaixo do pastor ali, falou assim, irmão, baixinho para o pastor, tem uma mensagem de Deus para o irmão. Porque tem obreiro que não gosta de receber recado de Deus, né? Às vezes o irmão chega, porque às vezes os irmãos não falam por maldade, tem um recado de Deus para você. Eles não falam por maldade isso, que é mensagem de Deus para nós. Então, vamos receber mensagem. Não importa quem tem mensagem para entregar, pode ser jovem, adolescente, velhinho, velhinha, né? Se Deus está mandando falar, quem ele usa aquele quer. Vamos receber, vamos ouvir. Você tem a prerrogativa de analisar aquilo que você está recebendo, de fazer uma análise daquilo que você está recebendo, mas tudo bem. E então aquela irmã chegou para o presidente e disse, olha, tem uma mensagem de Deus para o irmão. A mensagem é essa, não mexa na estrutura. Só isso. A irmã não sabia nem o que ela estava falando, virou as costas e foi embora. Foi uma maneira sábia. Ela não pediu a palavra para falar para a igreja uma mensagem que era para o presidente. Ela entregou para o presidente e ele entendeu na mesma hora que não era para mexer nos estatutos da igreja. E então, vejam que o obreiro que aplica com sabedoria é aquele que recebeu do Senhor. Não vou falar com mais detalhes sobre isso aí. Tem muita coisa para falar sobre isso, com certeza não vai dar tempo hoje, nós vamos marcar uma outra live para darmos continuidade a esse assunto. Então, nós observamos aqui que tivemos
3 temas: obreiro aprovado por Deus, obreiro de vida íntegra e obreiro que aplica com sabedoria o que recebeu do Senhor. Meus irmãos, cada um de nós foi escolhido para um trabalho específico na igreja do Senhor. Cada um de nós foi escolhido para um trabalho específico na igreja do Senhor. É possível que você hoje esteja exercendo um cargo na igreja do Senhor e amanhã Deus te tira desse cargo para você exercer outro cargo. Mas é interessante que você pense que no momento você foi escolhido para um trabalho específico. Né? Tem irmãos diáconos que hoje foram chamados para fazer a diaconia da igreja. Outros para serem professores, professora, irmãs, cantoras, regentes, cantores, enfim, cada um de nós foi escolhido para um trabalho específico na igreja do Senhor. E aqueles a quem o Senhor Deus escolhe, o Senhor capacita, evidentemente. Então, essa foi a visão dos pastores da primeira igreja. Vamos ler lá em Atos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você conhece bem esse assunto. Versículos 2 a 4, onde assim nós lemos: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, em outra versão diz 7 varões, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe o que eu achei interessante aqui, meus amados? Não se lembra desse problema? Logo no começo da igreja, a igreja estava crescendo assustadoramente. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Depois aquele coxo foi curado à porta do templo, a repercussão foi tão positiva que depois quase 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Nós estamos falando aí de uma igreja que já nos seus primeiros dias já contava com 8.000 membros. Imagine só, que crescimento que não estava essa igreja. E aí, então, o inimigo começa a querer colocar as contendas no meio da igreja. E surgiu ali um problema entre os irmãos na divisão de ajuda social para as viúvas da igreja. E ali surgiu um pequeno problema, surgiu uma pequena discussão entre eles, e isso chegou aos apóstolos. E os apóstolos que então pensaram, era um problema que outros poderiam resolver, mas eles tinham a prioridade. Eles foram escolhidos para um trabalho específico. Ou seja, que eles estavam querendo dizer que eles não foram escolhidos naquele instante para servir as mesas, não é? Outros foram escolhidos para isso, e você vai encontrar no meio da igreja aqueles que foram escolhidos para os trabalhos específicos. Tanto é que quando isso aconteceu, os apóstolos reuniram todos os irmãos daquela igreja e disseram que não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, nós não fomos chamados para servir as mesas, no sentido literal. Nós não fomos chamados para servir a mesa, né? Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Então, nós vamos escolher pessoas que foram escolhidas para este trabalho. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que para servir da igreja, que não é qualquer um que é escolhido, não. Não importa se é para ser pregador, dirigente de congregação, auxiliar, não importa qual cargo, qualquer que seja o cargo para se ocupar da igreja, precisa ser homens de vida íntegra, pessoas de vida íntegra. Por isso que o apóstolo disse, olha, nós não podemos deixar a palavra de Deus e servir as mesas. Então, nós vamos escolher irmãos, e olha só, irmãos dentre vós, está aí no meio de vocês. No meio de vocês tem irmãos de boa reputação, vida íntegra, nada que o acuse, homem de vida íntegra, boa reputação, cheios do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, que a igreja é de Deus, a igreja é espiritual,
Quem trabalha na igreja tem de ser espiritual, glória a Jesus. Quem exerce cargo da igreja tem que ser crente cheio do Espírito Santo, crente que fala em língua estranha, crente que glorifique a Deus, crente que não anda de cara amarrada no meio do povo da igreja, não. Ele anda alegre, ele anda glorificando a Deus, porque o Jesus a quem servimos, que é o Jesus que alegra o nosso coração e aperfeiçoa o nosso rosto, Então, nós servimos na igreja, são pessoas que são cheias do Espírito Santo e de sabedoria, que saiba como agir, que saiba como atuar no cargo que estão ocupando, não é? E vamos então escolher essas pessoas para esse importante negócio. Então veja, meus amados, que os trabalhos da igreja, todos eles são importantes. Muitas vezes nós queremos discriminar algum cargo, nós queremos tornar menos importante, me permitam, tornar menos importante que algum cargo da igreja, mas todos eles são importantes. Veja o que os apóstolos disseram: nós vamos escolher esses homens e vamos constituir para que eles sirvam desse importante negócio, servir a mesa das viúvas. E então, para os apóstolos era importante o exercício desse trabalho na igreja do Senhor. Então, meu amado irmão, minha irmã, se alguma irmã estiver nos ouvindo aqui, tudo que você faz na igreja, e você foi escolhida pelo Senhor para fazer, é importante. Todo trabalho é importante, não tem trabalho menos ou mais importante. Existe trabalho, evidentemente, de maior visualização e de maior, eu dizia assim, maior, se você não estiver tratando bem alguma coisa, de maior repercussão. Mas todos os cargos são importantes na igreja do Senhor. Eu sempre dou exemplo disso, a importância do pastor que dirige a congregação, ele é tão importante quanto o porteiro da igreja, não é? É tão importante quanto o porteiro da igreja, porque o porteiro é aquele que às vezes ele pode encher a igreja e pode esvaziar a igreja. Então eu vejo que todos os cargos são importantes na igreja do Senhor. Então essa foi a visão que os apóstolos tiveram. Eles disseram então, vamos constituir esses homens para trabalhar nesse negócio, porém nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, nós somos chamados, nós somos escolhidos para continuar orando e continuar pregando, ministrando a palavra do Senhor. E então, o que eu quero dizer aos irmãos, que o obreiro aprovado por Deus, ele tem espaço na igreja para ocupar qualquer cargo. Então, cada um de nós foi escolhido para o cargo que é específico, para o trabalho específico na obra do Senhor. O Senhor Jesus investiu em nós para nos condicionar a exercer os cargos na sua igreja. Jesus investiu em mim, Jesus investiu em você. Você foi salvo, você foi liberto dos vícios, Jesus perdoou os seus pecados, Jesus transformou a sua vida, Jesus mudou o seu caráter, o seu comportamento, Jesus te batizou com o Espírito Santo, que Jesus te deu os dons espirituais, enfim, Jesus investiu na sua vida para que você pudesse estar condicionado, preparado para exercer aquilo que Ele tem para você. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais você se envolve com o Senhor Jesus, mais aperfeiçoado você fica. Quanto mais você ora, mais você conhece o coração de Deus. Quanto mais você clama, mais você é ouvido por Deus. Quanto mais você pede, mais você é atendido pelo Senhor. E então, o Senhor Jesus nos aperfeiçoa, nos condiciona para fazer o seu trabalho. Ele investe em nós. Então, você está sendo investido, Deus está investindo em você para que você venha exercer o cargo específico para você. Aquilo que é para você que não vai ser do outro. Você não está ocupando o lugar de ninguém. E ninguém vai ocupar o seu lugar. O seu lugar é esse que Deus te colocou. Amém? Então o Senhor Jesus tem investido que você, para te condicionar, para nos condicionar, fomos chamados para um determinado propósito. Fomos condicionados, Jesus investiu em nós, nos chamou para um determinado propósito. Qual é o propósito? Pense você aí.
para qual propósito o Senhor Jesus se chamou? Nós vamos encontrar a resposta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, em versículos 11 e 12. Para qual propósito Jesus escolheu você e escolheu a mim? Vamos ler lá, Efésios 4, 11 e 12. Assim nós lemos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu e você fomos escolhidos pelo Senhor para aperfeiçoar o crente, para aperfeiçoar os santos, que o apóstolo Paulo chama os crentes aqui de santos. Então eu e você fomos chamados para aperfeiçoar santos. Não, aperfeiçoar santo é muita coisa, meu amado. Aleluia! Vamos aqui, só falando literalmente, para aperfeiçoar santo, você tem que ser mais santo do que aquele santo, não é isso? Então, nós somos chamados para aperfeiçoar santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do Senhor, que eu e você fomos escolhidos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento da igreja do Senhor, para a edificação, melhor dizendo, do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Isso quer dizer o quê, meu amado? Que tudo que eu faço na igreja é visando a edificação do irmão. Tudo que você faz na igreja é visando a edificação da igreja, edificação dos irmãos. Eu não posso trabalhar para desedificar, para destruir. Eu tenho que trabalhar para edificar, não é? Edificar é construir, edificar é levantar. O contrário de edificar é destruir, é desconstruir. Então, eu não fui chamado para entristecer o coração de irmão, eu não fui chamado para colocar a fé do irmão em dúvida, eu não fui chamado para colocar o crente em suspeita, em suspeição. Não, nós somos chamados para edificação, ou seja, tudo aquilo que eu prego no púlpito, aquilo que você ensina na escola dominical, aquilo que você ensina nas reuniões de jovens, adolescentes, do grupo que você lidera, é para edificar, não é para entristecer ninguém, não é para matar ninguém espiritualmente, não é para espantar ninguém da igreja, não. Eu e você fomos chamados para a edificação do corpo de Cristo. Quanto mais você ensina a palavra, mais o corpo de Cristo é edificado. Quanto mais você alimenta, mais o corpo de Cristo é edificado. Então, eu e você fomos chamados para a edificação do corpo de Cristo. Isso só pode aperfeiçoar quem se encontra em plena condição de aperfeiçoado. Eu só posso aperfeiçoar alguém se eu for aperfeiçoado pelo Senhor. Amém, meus amados? Infelizmente o tempo já não nos concede mais para dar continuidade. Eu fiz aqui minhas anotações e vou colocar aqui um pontozinho no item 11 do esboço que eu fiz aqui. Né? Vamos falar da próxima vez, o próximo live que nós fizermos, nós vamos falar sobre dar continuidade a esse assunto, né? Continuando aqui no sentido de aperfeiçoar. Só pode aperfeiçoar aquele que já é aperfeiçoado. Amém? Eu quero dar uma paradinha aqui e vamos continuar na próxima live que estaremos anunciando aos irmãos. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos que estão participando desta live, que ouviram as nossas palavras que o Senhor Deus trouxe ao meu e ao seu coração. Né? Então nós vamos orar para encerrar este trabalho, que Deus abençoe a todos. Foi muito bom poder falar com vocês. Amanhã pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, que às 18 horas, um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Você vai acessar as redes sociais e participar de mais o culto da família, o culto de domingo à noite. Um grande abraço a vocês. Vamos orar então para encerrar este trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo quanto trouxestes a nós através deste culto, Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Te agradecemos pela palavra que nos foi ministrada, Senhor, e te peço, ó Pai querido, ajuda-nos para que possamos cumprir
tudo aquilo que tu colocaste aos nossos corações nessa tarde. Abençoa cada filho teu, abençoa os familiares dos seus filhos, abençoa todos nós, meu Senhor, na continuação desse dia e desse final de semana, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai querido, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus que nos assiste e todos dizem amém. Amém. Obrigado pelo seu acesso. Um grande abraço a você. Fique com Deus. Eu estou com Deus. E juntos vamos fazer a igreja continuar andando. A igreja é dinâmica, que a igreja não para. Deus abençoe a todos. Um grande abraço a vocês. Como diz o pastor Anísio, quero mandar um abraço a ele também. Um beijo no coração de vocês, de todos os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, está encerrado. Acabou.